E estamos de volta à CIDES para dar início à segunda parte dos trabalhos com o novo painel de debate que já está pronto para começar a discussão dentro de breves instantes. E para falar sobre geopolítica e insegurança cibernética, tenho comigo esta manhã Filipe Ate Duarte, da Nova School of Law, Lourinho Schmano, presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Moçambique, e também Luís Barreira de Sousa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muito bom dia aos três. Muito obrigada por estarem connosco nesta manhã. Vou começar por uma questão mais genérica. Ontem muitos dos nossos oradores que passaram por aqui ao longo da tarde falavam de uma guerra cibernética já em curso há muitos anos. Há desde logo uma certeza, é que nenhum Estado está imune aos riscos de ciberataques, mas Filipe, começando por si, estarão todas as regiões preparadas da mesma forma para prevenir eventuais e inevitáveis, muitas vezes, incidentes? Não, não me parece. Bom dia, com muito gosto, que aqui estou. Não, de maneira nenhuma. Podemos desde logo fazer duas grandes diferenças. Primeiro, os Estados democráticos têm uma determinada preparação, os Estados menos democráticos têm outro tipo de preparação. Ou seja, se nós virmos em termos de controlo da segurança da informação, obviamente um Estado não democrático tem muito mais permissibilidade para poder fechar e para poder, se tiver essa capacitação, tem muito mais margem moral, legal e política para poder fazer esse mesmo controle à informação. Os Estados democráticos, de certa forma, acabam por ainda estar relativamente impreparados, e bem, para todos os efeitos, para este tipo de situação. Perspectiva 1. Perspectiva 2. Nós sabemos desde logo que talvez os Estados do Ocidente tenham maior capacitação técnica para poder ter medidas defensivas e eventualmente ofensivas relativamente à questão da informação e garantir a segurança da informação, em contraposição aos Estados daquilo que em relações internacionais nós chamamos o Sul Global. O que é o Sul Global? O Sul Global, para todos os efeitos, são os Estados que acabam por não representar aquilo que é o Ocidente. Não significa estar no sul do Equador, o caso da Austrália é o Ocidente, não é? Mas não o sul do Equador. Mas, portanto, no Sul Global, a maior parte dos Estados não tem essa preparação técnica para medidas de segurança do espaço cyber. Mas, paradoxalmente, também sabe que, em termos numéricos, não só por questões demográficas, os maiores utilizadores, ou o maior número de utilizadores do ciberespaço e de gadgets tecnológicos estão precisamente nesse sul global. Ora, aqui criamos um problema. Por um lado, nós temos os Estados democráticos, que embora tenham capacitação tecnológica, não têm margem política nem legal para poder atuar devidamente, bloqueando o acesso à informação e aplicando medidas efetivas em termos securitários para proteger a informação, sob pena de suspender direitos, liberdades e garantias. Por outro lado, os Estados autocráticos têm essa, ou menos democráticos têm essa possibilidade, mas não têm dimensão tecnológica. E depois, por outro lado, o que nós temos é os países ocidentais com maior capacidade técnica versus os países do Sul Global que não têm essa capacidade técnica, muito embora seja no Sul Global, então, que haja maiores utilizadores do ciberespaço e do gadget tecnológico. Portanto, há aqui um paradoxo e claramente um desequilíbrio. Lourinho, vou-lhe colocar precisamente a mesma questão. Depois, mais à frente, já vamos particularizar no caso que conhece bem, que é Moçambique, mas pedi-lhe primeiro uma avaliação mais genérica sobre a divisão dos riscos cibernéticos pelo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de agradecer o convite formulado tanto a Moçambique para participar, portanto, neste evento do CIDES aqui em Portugal. Em relação à pergunta que coloca, sim, subscrevo totalmente, portanto, a referência que é feita sobre a desigualdade em termos de nível de preparação técnico. E quando falamos técnico, para o caso de países africanos, que posso falar mais à vontade, em termos de mesma capacidade de acesso à internet, aos tipos e níveis de tecnologias e serviços que temos tido acesso, não são iguais. Portanto, há este aspecto de divisão digital, portanto, a nível global, que se reflete muito em África. Há muitos países africanos que não têm o mesmo nível de qualidade de acesso. O mesmo acontece em relação a ataques e a capacidade de resiliência, portanto, ataque cibernético. Em países africanos estamos relativamente atrasados, e quando falamos dos aspectos de governação ou
de políticas ou de modelos de Estado de governação, portanto, são democráticos ou antidemocráticos, também encontramos diferentes tipos de políticas e de abordagens. Portanto, falando concretamente do caso da parte legal, a maior parte dos instrumentos que nós temos estado a olhar a seguir, portanto, por exemplo, é a Convenção de Budapeste, que é da União Europeia, mas é um instrumento que nós temos estado a seguir a nível internacional. O caso de Moçambique ainda não aderimos, portanto, estamos no processo, por acreditarmos que é um instrumento muito importante para a cooperação e colaboração internacional, para mitigar alguns dos riscos, mas existe a Convenção de Malabo, portanto, da União Africana, que Moçambique já ratificou, e a nível nacional estamos satisfeitos que, depois de muito tempo, o nosso governo aprovou finalmente o ano passado a política e a estratégia nacional de segurança cibernética, que tem vetores de intervenção para criar, portanto, a ciberresiliência, portanto, no nosso país, e os aspectos que temos seguido desde ontem na conferência, ainda hoje, esta manhã, de recursos humanos de componente técnica para poder, mas também da componente de sensibilização do cidadão para o cuidado a ter, portanto, no comportamento no espaço cibernético, são elementos que constam, portanto, da nossa estratégia, portanto, e também o estabelecimento, portanto, da rede nacional dos CICERTs, portanto, que são mecanismos tecnológicos para poder, portanto, responder aos incidentes. Estes são os passos que estamos na fase inicial, que se compararmos com os países do Norte ou dos países, portanto, desenvolvidos, estamos relativamente atrasados, mas estamos a fazer o nosso percurso para tentar ter um ambiente que dê alguma tranquilidade ao cidadão para participar e exercer os seus direitos no espaço cibernético. Luís Barreira de Sousa, estão todas as regiões preparadas da mesma forma para lidar com inevitáveis ataques cibernéticos? Não, claro que não. Eu acho, apesar de tudo, que, se me permitir, eu não consigo dar uma resposta sem recuar um pouco. Isto é, o ciberespaço, a internet, foi criada à imagem e semelhança dos países onde nasceu e onde foi inventada, não é? Portanto, o ciberespaço reflete as sociedades abertas, como chamou a atenção, ao fim e ao cabo, o professor Filipe Duarte. Portanto, reflete as cidades abertas, as sociedades abertas. Isto é, tem duas características principais. A primeira é a de que a pedra basilar do ciberespaço é a liberdade de expressão, e, portanto, é uma liberdade de expressão sem consideração de fronteiras, exatamente tal como é definido essa liberdade fundamental nas convenções internacionais, é sempre sem consideração de fronteiras, que vai ao ponto de se basear ela própria em anonimato, isto é, sempre se defendeu, apesar da insegurança e do crescimento da insegurança, que se deveria manter a possibilidade de anonimato dentro do ciberespaço, sendo que o anonimato apareceu desde o princípio como um ingrediente fundamental, porque justamente o anonimato permite exercer a liberdade de expressão ainda melhor, digamos assim, designadamente no início, entre cientistas, porque, em bom rigor, foi essa a primeira que esteve em jogo. Portanto, essa é digamos assim, uma das pedras fundamentais do ciberespaço, da internet. A segunda peça fundamental e que também espelha a sociedade aberta onde o ciberespaço foi criado. Agora confesso que me perdi, não me lembro já lhe digo. Quer dizer, o facto de o ciberespaço refletir as sociedades abertas leva a que seja facilmente abusável, não é? E, por conseguinte, nós temos uma situação agora em que a insegurança cresce terrivelmente porque o crime organizado pode tirar partido das características do ciberespaço, não é? Bom, quando você fala em guerra, não é? Que foi uma palavra que utilizou também, estamos a falar, digamos assim, de uma liga muito pequena, não é? De países que efetivamente têm ciberarmas, como nós dizemos, e que efetivamente podem atacar outros países
diretamente com as suas ciberarmas ou indiretamente através de grupos criminosos organizados, não é? Nomeadamente, mas estamos a falar, para além dos Estados estamos Unidos, a falar de uma liga muito China. pequena, não é? Eu não posso falar dos Estados Unidos, obviamente, nesses termos, mas nós conhecemos identificadamente uma série de países que efetivamente o fazem, não é? Mas é uma liga muito pequena. O que nós, quando falamos de insegurança ou de segurança no ciberespaço, a primeira entidade, digamos assim, que ocorre é o crime organizado, não é? Portanto, nós temos imensa insegurança no ciberespaço e temos ataques, mas que são ataques criminosos, não é? Que não são necessariamente ataques de Estados contra Estados para paralisarem ou prejudicarem infraestruturas críticas, etc. Daí realmente estaríamos a falar de guerra, embora de facto as características desses ataques ainda não estão suficientemente codificadas para nós podermos falar abertamente de guerra, não é? Mas diria que, pronto, possuindo ciberarmas e podendo utilizá-las efetivamente para paralisar deliberadamente, sem ser para obter resgate, infraestruturas críticas de outro Estado, bom, aí poderíamos estar a falar já dos condimentos principais da guerra. Por conseguinte, é claro que há bem pouco tempo, ainda nem há um mês, foi divulgada uma organização civil holandesa, que é a primeira que trata, cujo objetivo, cujo mandato é tratar de ciberarmas e de doutrinas de ciberdefesa. Pronto. E que fez um levantamento exaustivo, através de fontes abertas, dos países que têm doutrinas de ciberdefesa e que reconhecidamente admitem que têm ciberarmas, etc. E o número de países que essa instituição inventariou é muito pequeno, são cerca de 30 países. Portanto, estamos a falar, efetivamente, como lhe digo, de uma liga muito pequena de países que nós poderíamos dizer que têm armas para poder utilizar no ciberespaço que a NATO, desde 2017, definiu como um domínio, um quarto ou quinto domínio de aplicação de equipamento de defesa, etc. Portanto, não estamos, obviamente, preparados da mesma maneira para a insegurança no ciberespaço, nem pensar nisso, não é? Portanto, o crime organizado está a desenvolver-se com uma intensidade muito superior à capacidade de proteção e, por conseguinte, há um enorme desequilíbrio entre o crescimento da insegurança no ciberespaço e a capacidade que os Estados têm de proteger as suas infraestruturas críticas contra essa insegurança. E depois, você tem, como digo, uma pequeníssima liga de países que têm realmente uma capacidade, digamos assim, bélica no ciberespaço, não é? Direta, então essa liga ainda mais pequena, não é? De utilização de armas contra outros Estados. Portanto, a resposta à sua pergunta é não, mas é preciso ver o assunto desde o início. Filipe Pate Duarte, ainda pegando nesta noção de guerra cibernética, porque ela não é completamente consensual, há quem use esta expressão, mas há quem não goste porque acha que ainda não se aplica. Qual é que é o seu entendimento? Bom, eu acho que nós vivemos numa realidade de uma alteração do paradigma geopolítico, e depois já vamos à guerra. E esse paradigma geopolítico, enfim, que nós classicamente definíamos como uma disputa de uma determinada soberania sobre um determinado território, ou seja, na dimensão geopolítica nós considerávamos geografia, isto é, fronteira, dimensão física, e por outro lado, poder, exercício de poder, o que levava, em muitos casos, à competição pelo exercício de poder sob o controle de determinados espaços, de determinados territórios. Essa é a perspectiva clássica geopolítica. Quando passamos ao controle do ciberespaço e ao ciberespaço, que aliás é uma componente significativa em termos militares paralela ao ar, ao mar e à terra, neste caso, entramos numa outra dimensão. E o que é que isto veio fazer? Por um lado, veio alterar o paradigma, desde logo, por uma ideia diferente de território, ou seja, há uma desterritorialização da competição de esfera de soberania. Isto não podendo esquecer, desde logo, que a informação é um asset fundamental comparativamente ao que seria o controle dos hidrocarbonetos no século XX. Hoje o controle de informação é efetivamente um exercício de soberania. Mas é um exercício de soberania sobre fronteiras que estão diluídas, virtuais e são desterritorializadas. Logo, o controlo pelo acesso a essa mesma informação é feito de uma forma diferente. O que é que nós temos? Temos não só
essa perspectiva desterritorializada. Por outro lado, o que nós temos também é, perante a ausência de um exercício de soberania normal, temos um processo de descentralização do proponente de possíveis ataques que utilizam o ciberespaço, por um lado, ou para manipular informação, ou para obter informação, ou para criar sabotagem. Portanto, o que é que pode haver para perceber o que é que pode acontecer no ciberespaço? Duas coisas. A primeira, manipulação de informação, e por outro, sabotagem. Dentro da sabotagem temos dois tipos de atuação da sabotagem. Por um lado, ou bloqueio e disrupção, ataque mesmo à infraestrutura, ou por outro lado, utilizar a infraestrutura para recolher informação. Ora, tudo isto são é o modus operandi mais presente no ciberespaço. Portanto, resumindo, temos então um novo campo geopolítico, um novo exit de disputa de soberania que é a informação e um novo modus operandi. O que é que isto vai fazer? Vai permitir um processo de descentralização. Portanto, já não é necessário somente os Estados para atuar nesse ciberespaço. Pequenos atores e atores não estatais ganham cada vez mais relevância. Porquê? Porque é fácil, compensa, o lucro é significativamente maior relativamente ao investimento, compensa significativamente, e desde logo não há dissuasão, no sentido em que não é fácil identificar o proponente, logo a retaliação é muito difícil de existir. Portanto, há vários atores que atuam. Posto isto, o que é que nós temos? Temos efetivamente... eu não tenho problemas nenhums com a expressão cyber war, ciberguerra, não tenho, mas prefiro outra, small wars. E o que nós estamos a viver efetivamente é small wars, em que, pequenas guerras, em que a troca de ataques, quer entre Estados, quer entre atores não estatais, motivados por Estados ou não, temos permanentemente aquilo que se chama o cyber exchange. E hoje, se nós virmos, a troca de ataques entre Estados e não Estados por atores estatais e atores não estatais é uma permanência. E isto é problemático. É problemático, desde logo, porque o tal paradigma clássico de geopolítica altera e as noções clássicas que nós tínhamos que influenciavam decisão política e direito alteram. Ou seja, não conseguimos perceber na totalidade a diferença entre guerra e paz, vivendo-se nesta zona cinzenta e híbrida em que o ataque acontece, mas nem sempre tem consequências de âmbito letal, mas pode causar uma ação disruptiva. Vivemos numa espécie de zona cinzenta híbrida entre público e privado, porque desde logo, mesmo que haja um ataque a um Estado, a influência na dimensão privada é significativa no nosso cotidiano. Portanto, os 5 em 5 minutos em que fazemos scrolling é uma vulnerabilidade que nós temos e é uma ação privada. Hibridiza igualmente a noção de físico e virtual, e de legal e de ilegal, e portanto esta zona cinzenta, que enfim não nos afeta no imediato, mas afeta-nos e constrange-nos e pode-nos alterar o nosso comportamento, é perigosa, no sentido em que não há identificação concreta da posição, o que dificulta a reação dos Estados e, portanto, vive-se permanentemente nesta zona híbrida e cinzenta de dificuldade de identificação, dificuldade de reação, logo... é utilizada a miúdo. De certa forma, resumindo, é uma espécie de higienização do conflito, em que se ataca não havendo uma linha de frente totalmente definida. E, portanto, eu não tenho qualquer tipo de pejo em utilizar a expressão ciberguerra, prefiro utilizar, talvez, small wars, que acontecem a miúdo. Lourinho, também. A mesma questão sobre esta designação que nem sempre reúne consenso. Sim, de facto, é uma designação que é muito usada. Em relação às nossas preocupações como país e que gostaria de partilhar, é esta dimensão de ciberguerra onde há atores não estatais. Como devem saber, portanto, a guerra no nosso país já está a decorrer ações terroristas de atores não estatais e das observações que temos feito da NASA, do acompanhamento, há elementos que mostram que, mesmo para uma guerra com ataques de atores não estatais de terrorismo, há elementos de ciberespaço que estão a ser utilizados, que nas guerras convencionais podiam ser referidas como, portanto, a componente da subversão, das notícias falsas, mas com a intenção virada para serem um eixo, veículo do processo de terrorismo ou de desestabilização de um certo Estado. E as convenções e os instrumentos internacionais muitas vezes existem
para guerras entre Estados, portanto, quando há a ciberguerra. O que eu quero tentar realçar é que não temos que olhar para a ciberguerra somente para um país que tenha botnets, que decida atacar um outro Estado, mas que a capacidade técnica de desestabilizar um Estado pode ser feita de um Estado para o outro sem uma declaração, afetando o funcionamento desse Estado, ou com atores não estatais associados a guerras ou convencionais, portanto, e que tenham esta vertente cibernética. Portanto, esses são os elementos que nos preocupam. Se nós associarmos essas manifestações à pergunta anterior sobre a capacidade técnica de reagir ou de contrapor a estas ameaças ou a esta insegurança, é claro que os países em desenvolvimento estão com mais dificuldades, pelas razões que enumeramos antes, mas pela conceptualização inicial da internet, do ponto de vista tecnológico. A maior parte dos grandes centros da rede de internet estão nos países do norte, tanto nos Estados Unidos e na Europa. Nos países africanos quase que não existe. Isso traz logo a dependência. Mesmo essa mudança de paradigma para a computação em nuvem, os maiores centros de computação em nuvem estão fora da África, e que mostra a dependência. E se um Estado que tem sob a sua jurisdição, portanto, os maiores centros de computação em nuvem que os Estados do Sul usam para atividades críticas da sua infraestrutura, é claro que mostra a vulnerabilidade e insegurança desse Estado. Não só da relação entre os Estados, mas se houver um grupo terrorista ou com mais intenções nesse Estado que possa decidir usar e agir, e até pode estar num terceiro Estado, e agir sobre as tecnologias, e o Estado que é vítima desses ataques ter incapacidade de reação ou até depender dos outros Estados. Daí que para nós é muito importante este movimento a nível internacional de debate para o tratamento dessas questões internacionais, não recorrendo a instrumentos jurídicos limitados dentro de um espaço de jurisdição geográfico ou do conceito que nós temos atualmente do Estado, porque a maior parte dos fenómenos que ocorrem são transversais, portanto, entre Estados, e acreditamos que devia haver mecanismos internacionais e instituições até que cuidem desta governação e que possa haver espaço de equidade entre os Estados do Sul na sua participação, tanto nestes fenómenos, mesmo na criação de capacidade, tanto da sua reação às ameaças que ocorrem no espaço cibernético. São muitas, poderia aqui levar a enumerar se começarmos a entrar em áreas específicas. Mesmo só para dar um exemplo ao fenómeno que o mundo está a passar agora, da Covid-19, a maior parte dos centros de computação e nuvem de tratamento desses dados estão fora da África e usam. Se aparecer um Estado mal intencionado ou quer afetar a estabilidade do outro, pode usar esses dados para esse propósito. O tema que foi discutido nas sessões anteriores sobre a proteção de dados e que existem instrumentos na Europa e nas outras partes do mundo que não existem em África, pode abrir espaço a que se abuse os dados sensíveis de cidadãos dos Estados do Sul sem nenhuma proteção, se nós tivermos instrumentos internacionais que o façam. Estamos satisfeitos por estar a decorrer agora em Viena a primeira discussão um pouco mais aprofundada ao nível das Nações Unidas para a preparação de um tratado internacional, portanto, sim, uma convenção de crimes cibernéticos. Estamos satisfeitos com este tipo de movimento porque acreditamos cada vez passo para países como o nosso participarem, portanto, em pé de igualdade com os outros Estados, portanto, a este nível. Se for possível usar o termo em pé de igualdade, portanto, nessa altura onde há desequilíbrio em termos de acesso, conhecimento e capacidade técnica, portanto, no espaço cibernético. O Lourinho já nos deixou aqui alguns daqueles que são os principais desafios regionais em África. Eu pergunto-lhe quais é que são os principais desafios neste momento na União Europeia. Bom, os desafios na União Europeia são os desafios do sistema internacional. Não há verdadeiramente uma grande diferença entre uns e outros. Aliás, também são os mesmos desafios em África. Estamos a falar só de intensidade, não é? Os desafios são exatamente os mesmos. As dificuldades metodológicas que nós temos, ou epistemológicas quase, para falar de ciberguerra, têm que ver com o que eu comecei por dizer há bocado. Isto é, se nós aceitarmos um ciberespaço diferente do que aquele que foi criado,
Então aí já podemos falar de fronteiras, podemos falar de guerra de uma forma muito mais clara, podemos falar de controle pelo Estado, etc. Porque, quer dizer, em bom rigor, as dificuldades que nós temos para combater a insegurança, seja ela de natureza criminosa ou não, advêm das características do ciberespaço. Isto é, do ciberespaço que nós queremos que continue a ser tal como foi concebido. Isto é, se o ciberespaço, como eu disse inicialmente, continuar a estar baseado em liberdade de expressão ao ponto do anonimato, não é? E numa governança por partes interessadas, que foi a segunda característica que eu não referi quando falei sobre isto, isto é, para nós, sociedades abertas, o ciberespaço deve ser governado pelas partes interessadas, todas em pé de igualdade. E o Estado é apenas uma das partes interessadas. Portanto, os utilizadores, as universidades, as empresas, etc., todos devem ter uma palavra a dizer na governação do ciberespaço em pé de igualdade com os Estados. Pronto. É destas características, repito, liberdade de expressão como pedra angular e a gestão pelas partes interessadas, todas em pé de igualdade, que advêm as dificuldades que nós temos em combater a insegurança. Se nós aceitarmos que não haja anonimato, como alguns países procedem, que não haja anonimato no ciberespaço, se nós aceitarmos que o Estado é que governa o ciberespaço, como há países que procedem desse modo, bom, então aí realmente as dificuldades para combater a insegurança são muito menores. Portanto, as dificuldades que nós temos em abordar este assunto do crescimento exponencial da insegurança no ciberespaço advêm das características que ele tem e que nós, sociedades abertas, queremos que continue a ter. Por definição, é uma instituição completamente descentralizada. Portanto, nós não podemos dizer que o ciberespaço tem uma cabeça não sei onde e que tem os braços noutro sítio e não sei o quê. Quer dizer, é uma instituição completamente descentralizada. E completamente descentralizada com estas características que eu acabei de definir. Os desafios para combater a insegurança são de duas naturezas. Primeiro, os relacionados com o crime organizado. Pronto. Para combater o crime organizado no ciberespaço, que tem características específicas, os países, as sociedades abertas criaram uma coisa chamada a Convenção de Budapeste, há 20 anos atrás, efetivamente, de que Moçambique está prestes a ser país-membro, mas que, de certa maneira, foi uma convenção demasiado avançada, não é? Porque, na realidade, a Convenção de Budapeste só funciona entre sociedades abertas. Porquê? Porque dá à Polícia de Investigação Criminal de um país a possibilidade de aceder às bases de dados das polícias de investigação criminal dos outros países diretamente na fase de inquérito sobre um crime. O que é que isso significa? Significa que eu posso, sendo Estado de parte de Portugal, a nossa Polícia de Investigação Criminal, Polícia Judiciária, pode aceder diretamente à base de dados, sei lá, da ADN da Alemanha, não é? Numa fase de inquérito, ou à base de dados de matrículas de automóveis, etc. Não é? Quer dizer, na fase de inquérito. Depois não pode utilizar essa informação sem uma determinada formalização na fase de julgamento, não é? Depois aí é preciso uma formalização prévia. Mas na fase de inquérito pode fazê-lo. Ora bem, isto evidentemente só é possível entre sociedades abertas. Na realidade, a aplicação da Convenção de Budapeste em sociedades fechadas foi um fracasso. Aliás, nem sequer chegou verdadeiramente a começar. A razão pela qual, ao fim de 20 anos, nós só temos 60 Estados-membros, pouco mais que 60 Estados-membros da Convenção de Budapeste, porque há, de facto, todo um conjunto de países, uns por razões de princípio, porque dizem que estas coisas devem ser reguladas pelas Nações Unidas e não pelo Conselho da Europa, como foi o caso da Convenção de Budapeste. E outros, porque evidentemente isso é totalmente incompatível com a sua própria organização estadual, não quiseram ser membros da Convenção de Budapeste. E foi porque a Convenção de Budapeste não pôde universalizar-se que se chegou a um ponto nas Nações Unidas em que todos tiveram a concordar que era preciso realmente começar a negociar uma convenção universal para combater o cibercrime, e é isso que neste momento está a acontecer entre Viena e Nova Iorque e que vai acontecer durante os próximos 2 anos. E é óbvio que essa convenção que vai ser negociada no quadro das Nações Unidas vai ser menos intensa, digamos assim, do que a Convenção de Budapeste, por razões óbvias, não é? Pronto. E depois você tem, efetivamente, o outro domínio, que é o domínio da guerra propriamente dita, não é? Portanto, em que está
Estados, direta ou indiretamente, atacam outros Estados com o objetivo de paralisar as suas infraestruturas críticas, etc. O ponto de vista dos países ocidentais, incluindo, por conseguinte, a União Europeia, aliás, até à cabeça a União Europeia, é o de que o direito internacional que regula a prevenção e a resolução de conflitos entre Estados se aplica também no ciberespaço, isto é, que a Carta das Nações Unidas e o seu artigo 51, que define o direito à autodefesa, que as convenções de Genebra, que determinam que os alvos civis não podem ser efetivamente atacados e que a resposta a um ataque deve ser proporcional, etc. Por conseguinte, as regras que governam ou que regulam, umas escritas, outras consuetudinárias, mas que regulam a prevenção e resolução de conflitos entre Estados, em geral, seja qual for o domínio, seja em terra, ou no mar, ou no ar, ou no espaço, enfim, supostamente não há guerra, enfim, a guerra por enquanto está proibida no espaço, se aplicam também no ciberespaço. Este ponto de vista não é partilhado pelos países que não têm as sociedades abertas, quer dizer, por exemplo, China, não é? A China tem um ponto de vista completamente diferente. A China, aliás, tem um ponto de vista completamente diferente sobre o próprio ciberespaço, não é? Portanto, quando nós dizemos, como eu lhe disse, não é? O ciberespaço, quando foi criado, foi criado por cientistas. E os cientistas tinham esta ambição de que o ciberespaço não teria fronteiras, teria uma liberdade sem restrições, etc. E, na realidade, é daí que advém o conceito, que não tem fundamento absolutamente nenhum, de que não há fronteiras no ciberespaço. Na realidade, a China é a prova eloquente de que pode haver fronteiras no ciberespaço. A China definiu uma fronteira no ciberespaço. E, portanto, ela tem um ciberespaço lá dentro do seu país que é diferente do ciberespaço que nós temos cá fora. Há certas palavras que não podem circular, há certos conceitos que não são aceitáveis, é o Estado que regula aquele ciberespaço, não são as partes interessadas, etc. Portanto, a União Europeia, nesta matéria, como digo, partilha deste ponto de vista, não é? De que as regras que existem para regular os conflitos entre Estados se aplicam no ciberespaço e, nessa perspectiva, tomou um conjunto de medidas, portanto, que se quiser depois posso detalhar, mas tomou um conjunto de medidas desde 2017 que ainda vão no seu início, não é? Portanto, é todo um arsenal de medidas políticas e jurídicas que ainda vão ter que ser muito desenvolvidas, mas que são medidas que concretizam este conceito, e que é o conceito de que o direito internacional que regula os conflitos entre Estados se aplica também ao ciberespaço, que, como digo, não é um conceito partilhado por toda a gente no mundo. E eu vou pedir também ao Filipe para desenvolver essa ideia das regras e se é que é possível falar de regras que regulem o ciberespaço. Eu acho que há várias tentativas, mas eu antes de avançar para a questão das regras, que será a parte conclusiva, vou continuar naquilo que eu disse e que os meus colegas de painel acabaram por referir, que é a alteração, ou a potencial alteração da ordem internacional resultante do surgimento cada vez mais presente na nossa vida do ciberespaço, em que, se por um lado, baseado nesta lógica de sociedade aberta, e que, portanto, é precisamente as sociedades abertas que refletem no ciberespaço, ou seja, o ciberespaço é o reflexo dessas mesmas sociedades abertas, permitindo, desde logo, uma democratização no acesso à informação, uma democratização no acesso aos mercados, que isto depois exponenciou, criando nesse mesmo espaço uma troca de informação absoluta e uma relação de dependência absoluta. Eu tenho noção da palavra absoluto. Não é um adjetivo utilizado... Exatamente, não é um adjetivo utilizado por acaso. Ora, em paralelo, e tendo em conta a necessidade de controle soberano, de expansão de soberania e de controle dessa mesma informação, o que nós temos é o ciberataque, cada vez mais, uma forma proeminente aqui de envolvimento internacional. E isto tem um resultado complexo, e o resultado complexo é claramente pôr em causa a ordem internacional, porque, para todos os efeitos, não deixa de haver, agora, enfim, estou a utilizar com alguma ligeireza, mas uma batalha geopolítica por controlo do ciberespaço. E há consequências. E estas consequências, em termos de tendências, eu pelo menos vejo 5.
E para depois irmos à questão das regras, da necessidade das regras para evitar que estas consequências se expandam. A primeira consequência tem a ver com a multidimensionalidade que o ciberataque pode ter. O que é isto da multidimensionalidade? Estamos a falar que um ciberataque pode afetar várias dimensões da nossa relação com o Estado, primeiro do Estado, da nossa relação com o Estado, da comunidade e da nossa relação com a comunidade. Portanto, quando eu falo de multidimensionalidade, falo numa perspectiva de que o ciberataque pode nos afetar numa perspectiva puramente vertical, desde lá de cima até à questão mínima que pode afetar o nosso processo de decisão ao minuto, no cotidiano. E, portanto, há aqui uma multidimensionalidade significativa, o que torna o ciberataque altamente apetecível. A outra tendência que nós devemos considerar também, resultante daquilo que já foi referido, é uma democratização da ameaça através do ciberataque. Democratização no sentido em que, precisamente pelas características do ciberespaço e as características do ciberataque, vários atores podem utilizar o ciberataque com uma forma de benefício próprio. Falamos desde o Estado, e há Estados, como já foi dito, com capacidade ofensiva, há outros que não têm capacidade ofensiva, e nem todos têm capacidade defensiva, e há atores não estatais que podem atuar em nome de um Estado, ou não, necessariamente, a maior parte deles não atua, e que, portanto, permite o surgimento aqui de vários atores, não é? E que, portanto, que utilizam o ciberespaço protegendo-se nesses próprios ciberataques. Terceira questão, ainda no âmbito da ciberguerra e do ciberataque como envolvimento internacional, nós estamos a falar aqui de uma expansão do campo de batalha. E, portanto, em vez de termos a perspectiva clássica ar, mar, terra e água, não é? Neste caso, ar, mar e terra, temos a parte, quer dizer, também aeroespacial, não é? Portanto, espaço, temos o ciberespaço. E, portanto, há aqui uma expansão do campo de batalha significativa, e isto, sobretudo se nós pensarmos a dois níveis. Primeiro, o impacto que tem na tal verticalização multidimensional que eu referi, e, por outro, também a possibilidade do ataque não ser necessariamente um ataque que implique estar na frente de combate ou uma frente da guerra totalmente definida. Ou seja, tudo é frente de combate. Não estamos a falar de uma linha a decidir, não estamos a falar de um determinado território, todo o espaço que nos envolve é em si um campo de batalha. Portanto, temos esta expansão. A quarta tendência é a redução temporal do ataque. E, portanto, pode ser no imediato. E o impacto, enfim, pode ser mais longo ou também pode ser no imediato. Mas, portanto, há aqui uma redução significativa da dimensão temporal em que, por exemplo, pode não ser necessária uma cadeia de comando, pode não ser necessária um processo doutrinal. Portanto, há uma redução entre a decisão e o impacto do ciberataque. E, por último, que talvez pareça-me a mim o mais importante, é a questão da retaliação, que eu já tinha referido. A dificuldade de identificação do proponente é muito grande. Logo, a retaliação é difícil, logo, a dissuasão torna-se complicada. Isto leva-nos ao ponto da questão das regras. Porque, normalmente, o que acontece é a retaliação do ciberataque é sempre feita numa lógica de proporcionalidade. Mas o problema é que essa proporcionalidade, por vezes, não é significativa porque não se consegue medir na totalidade o impacto de um ciberataque. Israel quebrou essa proporcionalidade de uma perspectiva muito interessante, em termos meramente académicos, em que em 2019, enfim, não vou especificar, há uma reação cinética, isto é, física, militar, a um ciberataque. Foi talvez pela primeira vez, enfim, tirando talvez a Guerra da Geórgia em 2008, mas 2019 foi talvez a primeira vez em que há uma reação desproporcionada relativamente a um ciberataque. Não foi muito consequente porque não foi replicada até ao momento por outros Estados. Ou seja, por um lado, a possibilidade de regras que regulamentem o ciberespaço neste âmbito. É difícil porque estamos a falar, como também já foi dito, de Estados que têm perspectivas completamente diferentes do que é o ciberespaço. O consenso, eventualmente, só poderá ser feito por Estados que comungam o mesmo tipo de governance, por um lado. Por outro lado, a questão de entrarmos agora numa questão de guerra, aplicarmos as leis de guerra justa e de proporcionalidade, também se percebe que é complicado. E terceiro ponto, aqui que nós devemos igualmente considerar, é que, enfim, o ciberespaço é um espaço que está em dilatação e não está cristalizado. E, portanto, a dificuldade de legislar sobre um espaço
em permanente dilatação é complicado. Afunilando um pouco mais na questão da legislação, na questão da regulamentação, temos a questão da privacidade. É a questão da privacidade. E aqui entramos num ponto que me parece bastante interessante analisar. No sentido em que, se nós assumirmos a alteração do paradigma, se nós assumirmos que os dados e a informação são um asset em termos de soberania, automaticamente os Estados têm a obrigatoriedade de ter um controle significativo sobre essa informação, porque a vulnerabilidade do acesso à informação é a vulnerabilidade do Estado, é a vulnerabilidade da comunidade política. Mas depois leva-nos para um outro ponto. Enfim, os únicos Estados que estão preparados para o controle dessa mesma informação serão Estados menos democráticos que lhes permite ter o controle dessa informação. O que é que a Europa acabou por fazer de uma forma inteligente? E fugindo aqui completamente, embora esteja uma faculdade de Direito, fugindo à parte jurídica. O RGPD é muito interessante, porque nós devemos ver o RGPD não numa perspectiva somente jurídica, mas numa perspectiva também securitária e geopolítica. Uma forma interessante que os Estados fizeram para garantir segurança, delegando essa ação de segurança não aos próprios Estados, mas ao privado, que tem a obrigatoriedade de controlar aquilo que é considerado um asset. Ou seja, o que é que talvez seja aqui uma fórmula mais eficaz de controle de segurança do ciberespaço? É delegar progressivamente em termos privados, mas o problema é que depois os privados podem entrar num processo de derrapagem e de manipulação de informação. Mas para todos os efeitos, talvez aqui a parceria público-privada me parece a mim o elemento fundamental de controle do ciberespaço e, como tal, isso é passível de regulamentação também. Portanto, mais do que regulamentar o ciberespaço, regulamentar a intervenção no próprio ciberespaço. Talvez seja por aí a solução. Que também não será uma Mas eu não ideia sou jurista, particularmente portanto, eu não sou, consensual. Já falámos sobre a realidade da África, Lourinho, mas eu vou-lhe pedir também para centralizar mais o discurso naquilo que conhece melhor, que é Moçambique, e há pouco falava da adesão à Convenção de Budapeste. Eu vou-lhe perguntar que perspectivas é que se abrem precisamente por causa dessa adesão. Muito obrigado. De facto, é um processo que nós já começamos em 2015. E por que é que começamos? Tem a ver com as perguntas anteriores, por causa dos limites de capacidade de intervenção nossa como Estados, como Estados, falando da África, mas de Moçambique, em termos de lidar com crime cibernético, que tem muitos atores praticando crime em Moçambique, estando fora, onde há necessidade de assistência e apoio dos outros Estados, em termos de identificação, da prossecução dos perpetradores desses crimes. E nós encontramos, portanto, nesse instrumento, portanto, que está a ser usado na União Europeia, portanto, há cerca de 20 anos, que é a Convenção, que poderia haver espaço de as nossas autoridades da manutenção de lei e ordem poderiam, portanto, beneficiar, portanto, desse instrumento e ajudar no combate ao crime cibernético em Moçambique. Só que no processo de análise encontramos, como dizia bem, aspectos que têm a ver com a soberania e que nós encontramos, portanto, os colegas da área legal, da área política analisaram que eram problemas, portanto, tem a ver com a extradição. E levou algum tempo de analisarmos como é que, e a nossa Constituição não permite a extradição de cidadãos de Moçambique para outro Estado, portanto, em casos judiciais, como é que nós encontramos a preservação da soberania do que consta na Constituição vis-à-vis o que a Convenção estamos a tratar, estamos a aprender em um processo que há Estados que fizeram, portanto, onde se pode subscrever, portanto, a essa convenção, mas excluindo algumas cláusulas que possam pôr em causa a soberania de algum Estado. Mas é por necessidade para podermos fazer parte desta rede global e beneficiar dos serviços, mas também termos mecanismos de apoio e colaboração que assegurem que o cidadão moçambicano, quando estiver a transicionar, quer em processos financeiros, da agricultura, de turismo e outros, tenha a garantia de que o Estado pode ter que intervir. Vem aqui depois também o paradoxo. Até onde vai o papel do Estado na proteção do seu cidadão no espaço cibernético e o respeito dos direitos de privacidade do cidadão? Onde é que nós encontramos o equilíbrio? Eu acho que esses são os paradoxos do ciberespaço, da era digital. Eu costumo, quando dou aulas na faculdade, fazer referência a isso que na altura nós falávamos como anedota, que era essa ideologia dos cientistas académicos, sou formado em engenharia eletrónica e telecomunicações, é que se acreditava que se desenhou essa rede para um mundo perfeito, onde não há elementos negativos, que não havia de haver crime, que as pessoas iriam usar a tecnologia para o bem. Mas a utilização da tecnologia provou muito cedo que
é usado para os aspectos errados. E é por isso que estamos aqui, atrás do prejuízo, tentando encontrar mecanismos de contrapor a essa situação que são, portanto, reais. Para além da Convenção de Budapeste, pelas mesmas necessidades, ratificamos já a de Malabo, portanto, que é da União Africana. Mas mesmo com esses instrumentos, há aspectos nacionais que nós temos que ter em termos de proteção, portanto, da nossa soberania e encontrar o subespaço do espaço cibernético sob a responsabilidade do governo moçambicano, onde possa se criar algumas garantias de que o cidadão, quando estiver a agir nesse subespaço, tem o privilégio de ter a proteção, portanto, do Estado moçambicano. É difícil, mas este acredito que é um trabalho em curso. Mas saindo um pouco do caso concreto de Moçambique e dos Estados africanos, partilhando, portanto, aquilo que são os desafios que temos em termos de preparação do país para a era digital, principalmente foi o tema das sessões anteriores da inteligência artificial. Estamos aí para o metaverso, para a realidade virtual, para a realidade aumentada e outras. Como é que o desenvolvimento tecnológico desafia os conceitos estabilizados, já antigos, do conceito de Estado-nação? Serão que vão se manter com o desenvolvimento da tecnologia ou o homem terá que fazer algo do ponto de vista da regulamentação para alterar o que a tecnologia hoje permite? Porque há alguns aspectos que a tecnologia hoje oferece à sociedade que põem em causa ou desafiam as atuais leis internacionais e principalmente as leis de um determinado Estado. E, em alguns casos, os tornam inúteis, não terem utilidade, porque até pode estar escrito na lei, mas tecnicamente permitir que se pratiquem crimes e até crimes que possa ser difícil identificar e responsabilizar. O aspecto que o embaixador referiu, da anonimização na internet. Para um caso, por exemplo, de um Estado como o de Moçambique, onde pode haver evidências que, com um trabalho sério da aplicação de inteligência artificial e outros de verificação massiva, pode-se identificar que há concidadãos que são parte ou que financiam ou que apoiam ações de turismo, quer dentro, quer fora do país. Até onde o Estado pode ir? Há de coartar, diminuir algum espaço de liberdade do cidadão para poder exercer esse direito nobre da preservação do Estado-nação? Onde é que nós paramos? Eu acho que essas perguntas são perguntas de todos os países e, se calhar, temos que revisitar alguns conceitos e aqui a palavra revolução digital, se calhar, há de ter a dimensão real de ver em que aspectos da nossa vida antes da era digital, de facto, teremos que ceder como resultado da adoção massiva da tecnologia, mas também, se calhar, algumas coisas teremos que parar, dizer que não. Estas, se nós admitirmos, vão destruir ou pôr em causa aquilo que são os princípios e valores da dignidade da vida humana a título individual, mas também aquilo que são os pilares dos conceitos de um Estado-nação. Portanto, estes, para mim, são os aspectos, e há casos de países, Moçambique não foge à regra, portanto, que está a enfrentar esse desafio e tem que refletir e ver como é que pode abordar, com apoio e colaboração, portanto, com os outros Estados. Daí que nós estamos aqui, neste fórum, para aprendermos o que é que a Europa está a fazer, para nos prepararmos para o desempenho como instituição, mas também como país, portanto, no espaço cibernético. Será um equilíbrio naturalmente complexo. Luís Barreira de Sousa, na União Europeia dever-se avançar com uma política de ciberdefesa comum ou esta é uma ideia que não faz sentido, apesar de começar a ganhar alguma força? Já não está em discussão, isso já está assente. O que há é dificuldades grandes na concretização dessa ambição, que tem que ver, obviamente, com o problema da atribuição do ataque no ciberespaço, não é? Portanto, a atribuição, conforme, aliás, o que o professor Pátrio Duarte já disse, a atribuição é extremamente difícil, não é? É muito complexa, normalmente é feita pelos serviços de inteligência, porque exige muitas especialidades relacionadas com a identificação de código, não é? Da origem do código, e, portanto, especialidades linguísticas e de vários tipos, não é? E exige o recurso a meios de espionagem, etc., não é? Que, obviamente,
são coisas não assumidas, não é? Portanto, há um pressuposto de que a atribuição é uma prerrogativa nacional, justamente por causa destas dificuldades, porque está baseada fundamentalmente em serviços de inteligência, etc. Portanto, é uma prerrogativa nacional. Não há serviços de inteligência na União Europeia comuns, não é? E, por conseguinte, enquanto isso assim for, enquanto a atribuição for uma prerrogativa nacional, uma política comum de ciberdefesa vai sempre ter que vai sempre ter digamos assim, um perímetro limitado, não é? Isto é, há uma parte que será comum e há uma parte que pertence aos Estados nacionais. Mas isso está em vias de evolução. E, portanto, na última estratégia de cibersegurança já está previsto que se crie uma Cyber Unit, uma Joint Cyber Unit. Não é? Essa Joint Cyber Unit, que é uma matéria que se tem vindo a discutir desde então até agora, na realidade é o embrião de uma entidade que poderá fazer atribuição. Portanto, no fundo, quer dizer, ainda não aparece assim, desta forma explícita, nos documentos oficiais, mas o que está na mente de quem concebeu esta novidade institucional é isso. Portanto, eu admito que, uma vez que o princípio está assente, vamos chegar a um ponto em que a capacidade nacional de atribuição vai ser complementada por uma capacidade comum de atribuição dos ataques, e isso vai depois facilitar, evidentemente, a concretização desse conceito que você acabou de referir, de ciberdefesa comum. Se me permitir, eu gostava de fazer um comentário, uma coisa muito Só para importante finalizar, que já disse percebi que o nosso tempo chegou ao fim. o professor Paté Duarte, e que é a questão da privacidade, não é? Que ele referiu. A questão da privacidade é muito importante e também tem que ver com o que foi referido aqui. E que a questão da privacidade é uma limitação fortíssima, não é? Porque lá está, é o que eu digo, o ciberespaço foi construído sobre premissas, que são as premissas da sociedade aberta, as premissas, e, portanto, se nós quisermos preservar essas premissas, temos que encontrar soluções, não é? Que não são as soluções que os Estados autoritários têm para eles próprios. Quer dizer, em bom rigor, eles nem têm os problemas, quanto mais as soluções, não é? Portanto, há problemas com os quais nós lidamos, que são problemas com os quais os Estados autoritários não lidam, não é? Porque não têm liberdade de informação, não têm liberdade de associação, o Estado é indiscutivelmente uma entidade pouco limitada, não é? Não há separação de poderes, não há independência de poderes, o sistema judicial não é independente, portanto não há praticamente limitações internas ao poder do Estado. Portanto, quer dizer, há muitos problemas que para nós são problemas enormes, são problemas transcendentes com os quais nós temos que lidar, mas que Estados autoritários nem sequer lidam com eles, não os têm, não é? Portanto, obviamente que dizer que eles têm a solução para os nossos problemas é uma contradição, é uma tontice. Na realidade, eles não têm sequer os problemas que nós temos. Pronto. A questão da privacidade é uma questão muito interessante, porque realmente a proteção da privacidade confronta-se com um desequilíbrio gigantesco que foi referido no painel anterior sobre inteligência artificial, e que é este conflito entre o utilizador, a informação que o utilizador tem e a informação que aqueles que providenciam o serviço têm, não é? E, portanto, aparece-me constantemente um pedido de consentimento para cookies, não é? E eu sistematicamente digo que sim, com certeza, não é? Porque eu quero seguir em frente, mas em bom rigor eu tenho pouca paciência para o assunto e, portanto, não se pode dizer que eu que dou consentimento domino o assunto, não é? Os terms of use, não é? Também, quando você baixa uma aplicação, tem ali uma série de regras para as quais é pedido o seu consentimento, as regras são absolutamente impenetráveis. Já se fez a experiência na Finlândia de lê-las e demora mais de 25 horas a lê-las. E a linguagem em que estão construídas essas regras é uma linguagem que só advogados incrivelmente especializados é que dominam. Por conseguinte, há aqui um abismo de capacidade entre a entidade que providencia o serviço e quem dá o consentimento para a utilização dos seus dados, não é? Que é o utilizador. Ora bem, isto é uma oportunidade, é um abismo e é uma oportunidade. A lei que neste momento está em discussão na Índia, eu acabei de me encontrar em Paris com
perito, aliás, indiano de Goa, que vive em Goa, e que foi ele que inventou isto. A lei, portanto, o Regulamento de Proteção de Dados indiano, que está neste momento em discussão no Parlamento indiano, tem uma novidade importantíssima, que é uma solução extremamente imaginativa para resolver este problema. E que aparecem umas entidades que gerem o consentimento. Isto é, em bom rigor, não são públicas, são privadas. Quer dizer, cria-se ali um espaço em que podem aparecer entidades que vão gerir o consentimento. São entidades que dominam a linguagem dos termos de referência, etc., e que agem em nome do utilizador e que permitem superar os incentivos negativos. Quer dizer, porque eu não tenho incentivos a aprofundar o meu conhecimento sobre cookies, porque senão, pura e simplesmente, não utilizo as aplicações, não é? Pronto. Portanto, há incentivos negativos, não é? E, portanto, estas entidades privadas que vão aparecer e que já aparecem aqui previstas na lei indiana, são entidades que vão justamente gerir o consentimento. Portanto, em bom rigor, a questão da privacidade pode vir a entrar aqui numa era completamente nova, a questão da proteção da privacidade, uma era completamente nova através neste novo domínio de atividade, que é o domínio da gestão do consentimento. Ou seja, da privatização do acesso à privatização. Portanto, ou da liberalização da análise do acesso à privatização. Interessante. Resta-me agradecer aos três a vossa presença esta manhã aqui no Estoril. Foi um gosto ouvir-vos. Muito obrigada por terem estado connosco. Fazemos agora uma pausa para almoço. Os trabalhos recomeçam por volta das 2h30 da tarde. Até lá. Muito bem. Obrigado. Obrigado, embaixador. Foi um prazer.